Bom dia, boa tarde ou boa noite, meninos da 12ª. Hoje vamos falar de raio-x. O que são raios-x? Raios-x ou raios Röntgen são ondas eletromagnéticas de alta frequência e pequeno comprimento de onda. Só que na altura em que foram descobertos, não se conhecia a sua natureza. Não se sabia que eram ondas eletromagnéticas. Por isso, o seu descobridor, o alemão Röntgen, deu-lhes a designação X, que é a letra que mais se usa em matemática para designar uma incógnita. Os raios-x foram descobertos em 1895 por um físico alemão, William Conrad Röntgen, que estudava a luminescência provocada num tubo chamado tubo de Crookes. Ora bem, como é que os raios-x são produzidos? Os raios-x são produzidos em ampolas especiais, chamadas ampolas de raio-x ou tubos de raio-x. Temos aqui uma ampola de raio-x. Dentro desta ampola faz-se vácuo, não há nada aqui dentro, não há matéria, e numa das extremidades da ampola coloca-se uma resistência de tungstênio. É uma resistência de aquecimento que vai ser ligada a um circuito de baixa voltagem. Por exemplo, 110, 220 volts. Liga-se a esta resistência. Em frente à resistência existe um elétrodo negativo, o cátodo. Elétrodo negativo, que é o cátodo. Em frente ao cátodo existe o ânodo, também de tungstênio, que funciona como alvo. Já vamos perceber alvo de quê. Todo este sistema é refrescado, é refrigerado por um líquido que passa aqui, este que está aqui de azul, para baixar a temperatura do sistema. É o líquido refrigerante. Ok. Eu disse há bocado que a resistência é ligada a um circuito de baixa voltagem, ligada a um gerador de baixa voltagem. Este gerador fornece corrente a este circuito e, por causa disso, são libertados eletrões pela resistência. O cátodo que está em frente à resistência aquece e liberta uma nuvem de eletrões. Por causa do seu aquecimento, do aquecimento do cátodo. Depois, entre o cátodo e o ânodo, estabelece-se uma diferença de potencial extremamente elevada. Por exemplo, da ordem dos 50 kV. Por causa desta diferença de potencial,
Os eletrões que foram libertados no cátodo são acelerados em direção ao ânodo, acelerados com altíssima velocidade em relação ao ânodo, em direção ao ânodo. Estes eletrões, porque têm velocidade, vão possuir energia cinética, massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2, ou energia cinética dos eletrões, diferença de potencial vezes a carga do eletrão. Aqui a massa, é lógico, é a massa do eletrão. Ok, os eletrões, que também se chamam raios catódicos, porque foram libertados pelo cátodo, são acelerados em direção ao ânodo e vão chocar com o ânodo. O eletrão, ao ser acelerado, choca com o ânodo. O ânodo absorve esta energia cinética que os eletrões traziam e emite ondas eletromagnéticas que Roentgen não sabia o que eram. Por isso deu a designação de raio-x. Mas os raios-x são produzidos pela colisão dos eletrões em alta velocidade com o ânodo. Os eletrões transferem a energia para o ânodo e o ânodo liberta fotões X, ou seja, ondas eletromagnéticas. Lembrar que qualquer onda eletromagnética, qualquer fotão de uma onda eletromagnética, possui uma energia H vezes F, onde F é a frequência destas radiações, portanto a frequência dos raios X, ou Hc sobre lambda. Lambda é o comprimento de onda das mesmas radiações. Certo? H, sabemos, é a constante de Planck, com a qual já estamos a trabalhar há muito tempo, e C é a velocidade da luz. Aqui dissemos que o nosso tubo de raio-x funciona a uma diferença de potencial de 50 kV. Vamos por aqui. Delta U, 50 kV. Quilo, já sabemos que é 1000. Então temos 5 vezes 10 elevado a 4 volts. Nós queremos saber a energia cinética destes eletrões. A energia cinética dos raios catódicos. Nós só temos que olhar para o dado e ver que fórmula aplicar. Energia cinética Q vezes delta U. Energia cinética Q vezes delta U. Q é a carga do eletrão. 1,6 vezes 10 menos 19 coulomb. Delta U é a diferença de potencial. 5 vezes 10 elevado a 4 volts. Então a energia cinética, 1,6 vezes 5, 8, vezes 10, elevado a menos 15 joules. Certo? Eu agora quero saber, por exemplo, a frequência dos raios-x. Energia dos raios-x, H vezes F. Ou seja, F igual a energia sobre H. Onde está a energia dos raios-x? A energia dos raios-x é esta. É a energia cinética. Porquê? Foi a energia cinética dos eletrões
a energia cinética dos raios catódicos que deu origem aos raios X. Então, eu só tenho que fazer 8 vezes 10 elevado a menos 15 joule H. H, como eu tenho a energia em joule, tenho que usar constante de Planck no sistema internacional. 6,625 vezes 10 menos 34 joule vezes segundo. Ou seja, F será igual, vou dividir 8 por 6,625, eu não sei quanto é que isso dá, não tenho uma máquina de calcular, mas faço esta divisão, vai dar 1, qualquer coisa, vezes 10, 34 vai subir, 15 para 34, 19. Mais 19 Hz. Quero chamar a atenção aqui para alguns factos. Aqui no nosso primeiro exemplo, nós dissemos que a diferença de potencial era 50 kV. Mas eu agora, em vez de dar este dado, eu não sei a que diferença de potencial é que o tubo opera, mas eu digo que estes raios X, por exemplo, têm um comprimento de onda de 0,4 angstrom. Neste tubo são produzidos raios X com um comprimento de onda de 0,4 angstrom. Eu quero saber qual é a diferença de potencial a que o tubo opera. Reparem que só tenho como dado o comprimento de onda e o valor das constantes. Mas eu sei que a energia cinética dos raios X é que deu origem aos próprios raios X. Esta é a energia dos raios X. Esta é a energia cinética dos raios catódicos. Então eu posso igualar estas duas energias. Posso igualar duas a duas quaisquer fórmulas aqui. Então aqui eu vou escrever Q vezes ΔU. Como deram o comprimento de onda, vou pôr HC sobre lambda. ΔU HC sobre Q vezes lambda. Ok? Não esquecer que tenho que passar 0,4 angstrom para metros. 1 angstrom, 10 elevado a menos 10 metros. Vou substituir e vou calcular a diferença de potencial. Um outro exemplo. Eu posso igualar, como eu disse, quaisquer fórmulas aqui. É preciso eu saber que dados é que tenho, o que é que me estão a pedir. Por exemplo, pediram-me a frequência dos raios X. Deram-me o comprimento de onda. Bom, se me deram o comprimento de onda e pediram a frequência, eu sei que a frequência é C sobre lambda, onde C é a velocidade da luz. Vamos supor que me pediram a velocidade dos eletrões. A velocidade aqui dos raios catódicos. Deram-me o comprimento de onda. Podiam-me ter dado a frequência. Se me pediram a velocidade, então eu sei que energia cinética mv² sobre 2
igual à energia dos raios X, como deram o comprimento de onda, Hc sobre lambda, que é a energia dos raios X. V ao quadrado, 2 vezes Hc sobre m vezes lambda. Se eu quiser V, raiz quadrada de 2 vezes Hc sobre m vezes lambda. Aqui quero chamar a atenção para algumas situações. Massa é a massa do eletrão, 9,1 vezes 10 menos 31 quilogramas. Carga é a carga do eletrão, 1,6 vezes 10 menos 19 coulomb. Posso calcular a energia em joule, posso calcular a energia em elétron-volt. Ok? Meninos, mãos à obra, vamos trabalhar. Tem a ficha com os raios X, só olharem para os dados que nos são fornecidos para aplicarmos ou individualmente cada uma destas fórmulas, ou podemos igualar duas a duas. Por exemplo, dão a velocidade e pedem a diferença de potencial. Vou igualar esta com esta. Deram a velocidade, pediram o comprimento de onda. Vou igualar esta com esta. Deram a velocidade, pediram a frequência. Vou igualar esta com esta. Deram o comprimento de onda. Pediram a diferença de potencial. Vou igualar esta com esta. Portanto, posso igualar duas a duas estas fórmulas ou trabalhar com elas individualmente. É justo? Beijinhos. Boa resolução da ficha. Juízo.